Salve, salve rapaziada! Vamos aí para mais um vídeo no canal. Vamos comentar sobre esse jogo aí na Neoquímica Arena, né? Corinthians 1, Fortaleza 1. E assim, antes de falar da partida, eu queria fazer um comentário sobre a torcida do Fortaleza, né? Que muitas vezes é tão elogiada, faz festas espetaculares, os mosaicos mais legais do futebol brasileiro. Cara, geralmente são da torcida do Fortaleza. A gente vê mosaicos aí espetaculares lá que eles fazem. Enfim, só que aí no jogo mais importante da história do clube, o jogo de ida e também o jogo da volta, né, os dois jogos mais importantes da história do Fortaleza, os caras tendo o privilégio de assistir seu time jogar uma semifinal de torneio sul-americano, a primeira vez na história que um clube nordestino alcança tal feito. E os caras vão brigar entre si. Que negócio feio, velho. Negócio zoado, de verdade. Então, assim, esse tipo de torcedor que tava lá tretando entre si, esses caras não merecem ver o time deles fazendo história, cara. Sinceramente. Torcedor, eles cobram muito, né? Os jogadores e tal. Torcedor, eles ficam ali em cima, querendo que os jogadores façam tudo que pode em campo, entreguem a vida. Só que numa dessa, jogador também tem que cobrar torcedor, cara. Jogador também tem que comentar, falar, porra, vocês vieram aqui pra assistir a gente no jogo mais importante da nossa história e vocês vão ficar tumultuando mesmo? Ridículo, velho, de verdade. Enfim, vamos falar do jogo, rapaziada, que o resultado acabou sendo bom pro Fortaleza. Eu até achei que o Fortaleza ia ganhar. Eu achei que o Fortaleza ia amassar o Corinthians, cara. Fortaleza começou jogando muito melhor. Começou ali pressionando saída de bola do Corinthians. O Corinthians, um time totalmente desorganizado, sem condições, velho. Sem condições do Corinthians sendo comandado aí pelo Luxemburgo, um negócio horroroso. É um time sem estratégia, é um time sem espírito em campo. Por mais que alguns jogadores tenham demonstrado vontade, a gente viu ali, no caso, o Fagner, né, começou a jogada do gol do Corinthians, se eu não me engano. Até o Yuri Alberto, porra, fez um golaço lá. Os caras até mostram vontade, né? Só que falta aquela coisa de encaixe. Isso daí já é a parte do treinador. É só fazer um comparativo do São Paulo, por exemplo, aí com o Dorival. É um time encaixado, é um time que tem várias limitações, mas ele tem ali uma forma de jogo. Ele entra em campo sabendo o que tem que fazer. Agora o Corinthians, cara, longe disso. Um time perdido, dependendo ali de alguma jogada individual, dependendo ali de algum lampejo. Enfim, então aí o Fortaleza ele se beneficiou. O Fortaleza ele começou melhor. O Fortaleza ele fez um gol que seria a coisa mais asquerosa dos últimos tempos, se o juiz não desse aquele gol. Cara, eu não consigo entender por que esse tipo de lance o VAR demora tanto. Isso porque a arbitragem não era nem brasileira, né? E aí uma demora absurda. Esse tipo de lance o juiz ele tem que ver a bola rolando mesmo ali, em tempo real, sem auxílio de VAR. Não foi nada, gente. O juiz ele tem que se posicionar melhor ali na entrada da área. Assim, uma jogada que não foi nada em cima do Fábio Santos. Gol legal, gol legítimo. E o Cássio leva um baita de um frango. Nossa, que gol ridículo que o Cássio levou, rapaziada. E ali, velho, pela forma que o jogo tava desenhado, eu achei que porra, o Fortaleza ia arrebentar. Eu achei que o Fortaleza ia conseguir a classificação já no jogo de ida. Achei que ia fazer o segundo gol, o terceiro. Mas, sei lá, os caras, sei, pararam de jogar. E o Corinthians começou a gostar do jogo. E não demorou muito. O Fortaleza ele se expôs, não tinha necessidade de se expor tanto. Sendo que você tava ganhando. Deixava o Corinthians se desesperar, velho. Deixava o tempo passar, daqui a pouco a torcida ia começar a vaiar, ia começar a xingar os jogadores do Corinthians. E aí os caras iam ficar desesperados em campo. Mas o Fortaleza, ele foi, sei lá, um time que não tem muita experiência, né, em jogos decisivos, assim. Enfim, embora o Corinthians também não tenha tanta experiência assim em torneios sul-americanos, né. Mas o Fortaleza se expôs, o Corinthians aproveitou ali um contra-ataque. O Yuri Alberto conseguiu fazer um puta de um golaço, né, vamos ser sinceros. A fase até que tá dando uma melhoradinha pro Yuri Alberto, porque em outros tempos, velho, ele erraria o gol, isolaria a bola, tropeçaria nas pernas e cairia no chão.
Mas não, foi lá, guardou. E o Corinthians jogou melhor ali depois do gol, começou a criar oportunidades. O restante do primeiro tempo foi do Corinthians. Então foi um jogo onde o Fortaleza ele mandou até a metade do primeiro tempo e na segunda metade da primeira etapa o Corinthians ele teve ali um certo controle e até um certo domínio. E aí no segundo tempo, rapaziada, pelo fato do Vojvoda ser um treinador bem melhor do que o Luxemburgo, o Vojvoda ele montou o Fortaleza da maneira correta, o Fortaleza não sofreu, mas também não agrediu tanto assim o Corinthians. O Fortaleza ele jogou basicamente sabendo que o empate estava ok, sabendo que estava tudo certo, não tinha porquê, sei lá, se descoordenar e ir para cima de maneira bagunçada e levar um contra-ataque e levar um gol da maneira que levou, né? Ali no primeiro tempo. Então, acabou sendo um segundo tempo até que morno, poucas oportunidades. O Fortaleza até criou ali uma jogada, o Corinthians tentou alguma coisinha também. Mas como o Corinthians é um time extremamente limitado, cara, é óbvio que o Corinthians não ia conseguir fazer grandes coisas. O Corinthians ele jogou na base ali do erro do Fortaleza. E como no segundo tempo o Fortaleza ele não cometeu erros, o Corinthians não conseguiu achar nada. Então, acabou aí um empate que, na minha opinião, obviamente, é melhor para o Fortaleza. E no segundo jogo eu tenho certeza absoluta que o Corinthians ele vai fazer aquele futebol feio. Aquele futebol que ele pratica com o Luxemburgo. Foi assim, né, que o Corinthians conseguiu passar de fase lá contra o Estudiantes. Foi assim que o Corinthians conseguiu passar de fase contra o Newell's Old Boys. Só que a diferença é que nessas ocasiões o Corinthians ele conseguiu a vitória no jogo de ida, né? E aí ele teve o conforto de jogar só se defendendo. Agora não, agora ele empatou em casa no jogo de ida. Então, se ele ficar só se defendendo contra essa equipe do Fortaleza, ele vai levar gol. Dificilmente vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no jogo contra o Estudiantes, né? Que os caras chutaram 15 bolas na trave, o Corinthians com uma sorte absurda. Dificilmente isso daí vai acontecer de novo, velho. Então o Corinthians ele vai ter que jogar bola, ele vai ter que soltar o time um pouquinho, em alguns momentos. E nessa o Fortaleza ele pode se beneficiar. Nessa o Fortaleza ele pode sim chegar na final da Sul-Americana pela primeira vez na história, né, de um clube nordestino jogar uma final de competição internacional. Enfim, rapaziada, deixa a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acharam desse jogo? A parte negativa é o que a torcida do Fortaleza fez, velho. Ridículo, injustificável, um negócio absurdo. Ficar brigando entre si, cara. Os caras, eles viajam lá de Fortaleza, vêm pra São Paulo pra ficar trocando tapa. Tamo junto, rapaziada. Um abraço a todos.